Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Bom dia, Crônica dos Umbrais. Me chamo João e eu nunca fui de acreditar em histórias de outro mundo. Sempre achei que tudo tinha uma explicação lógica, que a ciência, mais cedo ou mais tarde, conseguiria provar que o sobrenatural não passava de coincidência ou imaginação fértil demais. Até aquela tarde no parque, até eu entender, da pior maneira possível, que existem coisas que a gente não explica, só vive, e que seguindo em frente, nos deparamos com coisas estranhas demais. Eu vou contar o que aconteceu num sábado comum, daqueles de sol fraco e vento fresco que convidam a gente a sair de casa. Minha irmã Carla foi quem teve a ideia. Ela sempre adorou programas ao ar livre, e como todos nós estávamos com tempo livre, resolveu chamar o pessoal. Fomos eu, ela, o Marcos, a Luísa e o Beto. 5 amigos, nada demais. Pegamos as mochilas, algumas frutas, garrafas de água e fomos para o Parque Nacional, um lugar enorme nos arredores da cidade. Conhecíamos aquele parque com a palma da mão. Desde pequenos, nossos pais nos levavam para fazer piquenique ali. Cada trilha, cada árvore, cada pedra carregava um pedaço da nossa infância. Caminhávamos pela trilha principal, que beirava um riacho de águas claras e limpas. O Beto ia na frente, como sempre, contando piadas sem graça que faziam a Luísa revirar os olhos. A Carla e o Marcos vinham mais atrás, conversando sobre coisas do trabalho, fofocas do escritório, planos para o fim de semana seguinte. Eu ia no meio para apenas ouvir os barulhos dos passarinhos e também sentir aquele cheiro gostoso de mato molhado e de terra fresca. Tudo absurdamente normal, até que em algum momento deixou de ser. Foi quando decidimos sair da trilha principal para pegar um atalho que conhecíamos desde moleques. Um caminho mais estreito, que subia um morro suave e levava a uma clareira com uma vista bonita do pôr do sol. Era uma volta de 20 minutos, no máximo. Já tínhamos feito aquilo centenas de vezes, em todas as estações do ano, em todos os horários. Não havia erro possível. Comecei a notar algo estranho, uns 15 minutos depois de entrar no atalho. O canto dos pássaros simplesmente parou. Não foi aos poucos, diminuindo gradualmente. Foi como se alguém tivesse apertado um botão de mudo, um interruptor ligando o silêncio absoluto. A ausência de som foi tão abrupta que chegou a doer nos ouvidos. Uma pressão estranha nos tímpanos. Olhei para trás para o Marcos e percebi que ele também tinha notado. Ele franziu o senho, olhou em volta, mas a Carla puxou a camisa dele, distraída, apontando para uma flor diferente no meio do mato. Então deixei para lá. Só que aí veio a segunda coisa. O ar mudou, e não sei explicar direito, mas era como se a temperatura tivesse caído uns 5 graus de repente, sem nenhuma nuvem passar na frente do sol. E não era aquele friozinho gostoso, de sombra de árvore, era um frio úmido, pegajoso, que entrava pela roupa e chegava até os ossos, deixando a pele arrepiada e os dedos dormentes. Respirei fundo e senti um cheiro estranho no ar. Terra molhada, mas tinha alguma coisa podre ali no meio. Algo doce e enjoativo, como flor apodrecendo em excesso, como fruta fermentando no chão há dias. O Beto, que estava lá na frente, parou de repente erguendo a mão para que todos parassem também. Ficamos imóveis, olhando para ele, e foi então que percebemos que a paisagem à nossa frente não era mais a mesma. A clareira onde costumávamos sentar para ver o pôr do sol agora era bem maior que lembrássemos. O campo de grama que conhecíamos se estendia por um horizonte que não conseguíamos enxergar o fim, coberto por uma neblina cinzenta e espessa que não existia 5 minutos atrás. E as árvores em volta estavam diferentes. Os troncos eram mais grossos, retorcidos como se tivessem sofrido, cobertos por um musgo escuro que parecia latejar, pulsar como se tivesse vida própria. Os galhos, nus e cheios de farpas pontiagudas, apontavam para o céu como dedos acusadores, como se estivessem nos julgando. A Luísa puxou a alça da mochila com força, os olhos arregalados de medo. Eu tentei argumentar que não tínhamos como estar perdidos, que conhecíamos aquele caminho de olhos fechados, mas minha voz saiu sem convicção, trêmula, estranha até para mim mesmo. O Marcos, sempre mais racional,
Sugeriu com gestos que voltássemos pelo mesmo caminho. Concordamos em silêncio. Só que quando viramos, o caminho não estava mais lá, onde deveria haver a trilha estreita. Por onde tínhamos passado, agora só existia mato fechado, arbustos com espinhos enormes. Esses espinhos, sem brincadeira nenhuma, era do tamanho do meu dedo, formando uma parede intransponível, uma barreira viva e hostil. Tentamos manter a calma. Andamos muito. Andamos por minutos, por horas. Perdi completamente a noção do tempo naquele lugar. O céu, que antes era azul claro com aquele sol fraco de tarde, foi ficando cinzento. Não era o cinza do anoitecer, suave e gradual. Era um cinza doentio. Doentio mesmo, como uma tela de televisão fora do ar. Como uma parede de concreto prestes a desabar. O sol simplesmente desapareceu. Não havia mais sol. A luz vinha de todos os lugares, e de nenhum ao mesmo tempo. Um clarão pálido, difuso, que não projetava sombra. E foi nesse momento que percebi, olhei para o chão, para meus próprios pés. Nada, nenhuma sombra. Olhei para o Beto, que estava perto de mim. Nada. Nenhum de nós projetava qualquer sombra naquela terra preta e úmida. A Carla levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. A Luísa começou a tremer, um tremor incontrolável que sacudia o corpo inteiro. O Marcos ficou branco igual papel, os lábios roxos de frio ou de medo, não sei. O Beto, pela primeira vez na vida, não disse uma piada, não fez um gracejo. Ele apenas olhava para as próprias mãos, virando de um lado para o outro, como se esperasse que a sombra fosse aparecer do nada, como se fosse uma brincadeira, de mau gosto. Foi nesse momento que sussurrei para mim mesmo que não estávamos mais no mesmo lugar. Minhas próprias palavras soaram como trovões naquele silêncio opressor, ecoando nas árvores retorcidas que pareciam se inclinar para nos ouvir melhor. Foi então que começamos a ouvir um barulho fraco, distante no começo, como se alguém arrastasse alguma coisa pesada pelo mato. Um pano molhado, ou talvez um corpo. O som vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Um som viscoso, úmido, nauseante. A névoa em volta da clareira começou a se mexer, a rodopiar, como se tivesse vida própria, como se obedecesse a algum comando invisível. Dali de dentro começamos a ver vultos escuros, esguios, que se moviam entre as árvores retorcidas com uma agilidade sobre-humana. Eram rápidos, mas ao mesmo tempo pareciam flutuar, deslizando sem tocar o chão, como se as leis da física não se aplicassem a eles. O Marcos foi o primeiro a gritar para corrermos. E corremos sem direção, entrando mata adentro, fugindo daqueles vultos que se multiplicavam a cada segundo. Eu ouvi os passos dos meus amigos atrás de mim, a respiração ofegante da Luísa, o choro abafado da Carla, tentando conter o desespero, mas não conseguíamos sair daquele lugar. As árvores eram todas iguais, o musgo escuro, os galhos farpados, a terra preta. Corríamos em círculos e os vultos estavam sempre lá, nos observando das bordas da névoa, pacientes e implacáveis, até que paramos, exaustos, sem fôlego, num lugar que parecia um pouco mais aberto. Era um círculo de terra batida, com uma pedra grande no centro, uma pedra preta, lisa como vidro, que não refletia nada, que absorvia toda a luz pálida daquele céu morto. E em volta dela, gravados no chão, círculos concêntricos e riscos que pareciam uma escrita antiga, uma língua que nunca vi na vida, símbolos que doíam nos olhos de tão sinistros e macabros. Antes que pudéssemos processar o que era aquilo, a Luísa apontou para o outro lado da clareira. Lá, parado na borda da névoa, um dos vultos estava mais perto do que todos os outros. Dava para ver melhor agora. Era alto, mais alto que qualquer homem que já vi, magro como um galho seco depois de um incêndio. Não tinha rosto. Onde deveria haver olhos, nariz, boca, era apenas uma superfície lisa, escura, como a pedra do altar. E do lugar do corpo, pendiam fios escuros, como cipós ou cordas encharcadas, que se arrastavam no chão, com aquele som nauseante. Era ele quem fazia o barulho de arrasto. Ficamos paralisados, sem conseguir mover um músculo. A criatura inclinou a cabeça lentamente, num movimento seco, estalado, de quem estava nos estudando, nos analisando como peças num tabuleiro. Depois, devagar, levantou um braço longo e fino e apontou na nossa direção. Mas não apontou para o grupo todo. Apontou especificamente para Carla. Minha irmã soltou um grito abafado, levando a mão à boca, os olhos arregalados de terror. O ar em volta dela ficou ainda mais frio,
e uma névoa fina começou a subir dos pés dela, enrolando-se em suas pernas como cobras gélidas. Gritei o nome dela, puxando-a para perto de mim, abraçando-a com toda a força que tinha. Mas a criatura não se moveu, apenas ficou ali, imóvel, apontando. Só que então um segundo vulto apareceu ao lado do primeiro, depois um terceiro e um quarto. Em poucos segundos, a clareira inteira estava cercada por aquelas coisas sem rosto, todas apontando na nossa direção. Mas não apontavam para qualquer um. Cada uma apontava para um de nós. A primeira para Carla, a segunda para o Marcos, a terceira para a Luísa, a quarta para o Beto, e a quinta, que surgiu das sombras bem à minha frente, apontou para mim. Estávamos marcados. Elas tinham escolhido a gente, cada um com seu algoz particular. O desespero tomou conta de todos. O Beto, num rompante de coragem ou loucura, num instinto de sobrevivência cego, pegou uma pedra do chão e arremessou com força na direção da criatura mais próxima. A pedra passou direto por ela, como se ela fosse feita de fumaça, de névoa solidificada, mas ela reagiu. A cabeça lisa se virou na direção do Beto, num movimento que estalou como galho seco partindo. E pela primeira vez, a criatura fez um som que não era humano, que não era deste mundo. Era um assobio baixo, agudo, que parecia furar os tímpanos e entrar direto no cérebro, perfurando a mente como agulhas quentes. O Beto levou as mãos aos ouvidos, caindo de joelhos no chão preto. O sangue começou a escorrer por entre os dedos dele, um vermelho vivo que contrastava com a palidez doentia de tudo. A Luísa correu para ajudar, mas quando tocou no ombro dele, o corpo do Beto simplesmente desabou. Não foi um desmaio. Foi como se ele tivesse virado um saco vazio, um invólucro sem conteúdo. Caiu no chão, mole, inerte, e os olhos dele. Os olhos estavam abertos, fixos em nada, mas não viam mais nada. O brilho, a centelha de vida que fazia o Beto ser o Beto, tinha simplesmente sumido. Ele ainda respirava, o peito ainda subia e descia num ritmo mecânico, mas o Beto não estava mais ali. Havia algo errado no olhar, algo profundamente errado, um vazio que doía de se ver. A Luísa recuou horrorizada, cambaleando para trás, e a criatura que tinha assobiado agora se movia na direção dela. Deslizou lenta e implacável, cada movimento calculado. A Luísa tentou correr, mas os pés dela pareciam presos no chão. Olhou para baixo e viu a terra preta se mexendo. Pequenas raízes finas, como cabelo subindo pelas canelas dela, enrolando em seus tornozelos, segurando ela no lugar com uma força inumana. Tentamos ajudar. O Marcos e eu corremos para puxá-la, mas quando tocávamos naquelas raízes, elas queimavam nossa pele como ferro em brasa, deixando marcas vermelhas e bolhas imediatas. E a criatura continuava vindo, implacável. Parou na frente da Luísa, a poucos centímetros do rosto dela. A mão longa e fina se ergueu lentamente, tocou de leve o rosto dela, com uma delicadeza assustadora. A Luísa parou de gritar na mesma hora. O corpo dela ficou rígido como uma estátua, os olhos arregalados, a boca aberta num grito que não saía. E vimos a cor sumindo dela, lentamente, como tinta escorrendo. A pele, os cabelos, os olhos, tudo foi perdendo a cor, ficando cinza, até que ela se tornou uma estátua de si mesma, uma figura de pedra com feições humanas. Depois, o corpo tombou no chão com um baque surdo, tão vazio quanto o do Beto. A Carla estava grudada em mim, tremendo tanto que eu senti os ossos dela chocando contra os meus, o coração disparado. O Marcos tinha encostado na pedra preta do altar, as costas coladas nela, como se buscasse proteção no símbolo das próprias criaturas. Pedi a ela que ficasse perto de mim. Prometi que não ia deixar nada acontecer, com uma raiva que eu nem sabia que existia dentro de mim. Mas o que eu podia fazer contra aquilo? As criaturas nos cercavam. A que tinha levado a Luísa agora se virava para o Marcos, e a que apontou para mim deu um passo à frente, depois outro, mais perto. Eu via os fios escuros balançando como tentáculos, ouvia o arrasto molhado contra o chão. O cheiro podre ficou mais forte, quase me fazendo vomitar, um fedor de morte e decomposição. O Marcos, desesperado, começou a raspar as unhas na pedra preta, tentando achar uma fenda, uma saliência, qualquer coisa onde se agarrar. E a pedra reagiu. A superfície lisa começou a brilhar, um brilho fraco, pulsante, como uma respiração de pedra. O Marcos olhou para mim com os olhos cheios de uma esperança frágil, como se acreditasse que a pedra pudesse salvá-lo. Mas a criatura chegou perto dele, não tocou, apenas ficou ali, pairando a centímetros de seu rosto. E o Marcos simplesmente parou. Parou de respirar,
Parou de piscar, parou de existir por dentro. O olhar dele fixou num ponto distante. A boca se abriu, e um fio de baba escorreu pelo queixo. Caiu de joelhos, igual o Beto, igual a Luísa. Vivo apenas, no sentido mais biológico da palavra, mas morto em tudo o que importava. Sobramos eu e a Carla, duas pessoas no meio de um círculo de monstros e três corpos vazios que ainda respiravam. A criatura que levou o Marco se afastou lentamente, deslizando de volta para a névoa como se tivesse cumprido seu dever. Agora eram apenas duas, a da Carla e a minha. Abracei minha irmã com uma força desesperada, enterrando o rosto no cabelo dela. Senti o cheiro do shampoo dela, um cheiro de infância, de dias felizes na casa da nossa avó, de brincadeiras no quintal, de Natal em família. Não queria soltar. Não queria que aquele momento acabasse, porque quando acabasse, ela iria embora para sempre. Ela afastou o rosto e olhou nos meus olhos. Os mesmos olhos castanhos da nossa mãe, cheios de lágrimas, mas também cheios de uma força que eu não tinha, uma coragem que eu não conseguia encontrar em mim. Ela me pediu, com o olhar, que prometesse que tentaria. Disse que eu era mais forte, que se alguém conseguisse sair daquele lugar, esse alguém era eu. Apertei o braço dela com toda a força, negando com a cabeça, mas ela insistiu, me olhando com uma determinação feroz. Balancei a cabeça num acordo mudo, as lágrimas escorrendo quentes pelo meu rosto. Ela sorriu. Um sorriso triste, bonito, de despedida definitiva. Então ela se afastou de mim, virou as costas para mim e ficou de frente para a criatura que a esperava. Caminhou na direção dela, lenta, sem medo, com a dignidade de quem já aceitou o próprio destino. Gritei o nome dela. Tentei correr atrás, mas não consegui. Meus pés estavam presos na terra preta, assim como os da Luísa tinham estado. Raízes finas subindo pelas minhas pernas, me segurando no lugar. A Carla parou na frente da criatura. Olhou para ela sem desviar o olhar, sem tremer, sem chorar. A mão longa e fina se ergueu, tocou o rosto dela com a mesma delicadeza assassina. Ela não gritou, apenas fechou os olhos como quem aceita um abraço. E eu vi a cor sumindo dela, devagar, em câmera lenta. A pele morena ficando cinza, os cabelos castanhos virando fios de palha, os lábios perdendo o viço, até que o corpo tombou, mais um invólucro vazio na clareira amaldiçoada. A criatura que tinha levado ela se afastou, deslizando de volta para a névoa, desaparecendo entre as árvores retorcidas, e a minha criatura ficou na minha frente. A única que restou. Ela me olhava com aquele não rosto, a cabeça inclinada numa curiosidade macabra. Esperei o toque, esperei a escuridão, o vazio, o apagão da minha existência. Fechei os olhos, esperando o fim, mas ela não me tocou. Abri os olhos e vi que ela apenas apontava para o lado, para uma direção entre as árvores que eu não tinha visto antes. No meio do mato fechado, havia uma fenda, uma abertura estreita, quase invisível, por onde passava uma luz diferente. Não a luz pálida e doentia daquele lugar, mas uma luz quente, dourada, alaranjada, a luz do fim da tarde, a luz do meu mundo. Ela estava me mostrando a saída. Não pensei 2 vezes. Libertei os pés da terra com um puxão violento, arrancando pele, deixando sangue no chão, e corri. Corri como nunca corri na vida, com todas as forças que me restavam, em direção àquela fenda de luz. Ouvi atrás de mim o arrasto das criaturas, os assobios agudos delas, o som de galhos se partindo, mas não olhei para trás. Não podia olhar. Se olhasse, paralisava, e tudo o que a Carla tinha feito por mim teria sido em vão. Pulei pela fenda, sentindo os galhos farpados rasgarem minha roupa, minha pele, meu rosto. Caí no chão duro ofegante, arranhado e ensanguentado. Respirei fundo, mas quando abri os olhos a criatura estava na minha frente, e me pegou, e eu pude sentir a minha pele queimar, até que no fim, só escuridão. Quando acordei, eu percebi que estava deitado em uma cama, com o soro no braço, e minha mãe ao meu lado. Eu estava atordoado, e perguntei da minha irmã, e minha mãe disse que ela estava na cama ao lado, e eu olhei. Ela estava lá dormindo, mas não corria perigo de vida. Perguntei dos outros, e todos estavam hospitalizados e fora de perigo. Eu respirei aliviado, e perguntei o que tinha acontecido. Então minha mãe me contou. Ela disse que a noite tinha caído, e não tínhamos voltado. Os guardas do parque chamaram a polícia, e avisaram os pais de todos, que eles não tinham sido encontrados. Reavistaram o parque por um dia inteiro, e no dia seguinte de manhã, acharam vocês todos machucados, caídos no barranco, perto de uma trilha que os bombeiros já tinham vasculhado 3 vezes, como se tivéssemos simplesmente aparecido do nada, cuspidos de volta pelo mato. Ela disse que eu estava frio, com os lábios roxos,
e que não parava de repetir o nome da Carla enquanto dormia. Todos estavam vivos. Eles me garantiram. O Beto, a Luísa, o Marcos. Todos fora de perigo. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça como uma piada de mau gosto. Fora de perigo de quê? Do que a gente tinha passado? Quando me liberaram para andar pelo corredor, fui visitar cada um deles. O Beto estava sentado na cama, vendo televisão. Me viu entrar e fez uma piada sobre a comida do hospital. Ri com ele, mas o riso morreu na garganta quando olhei nos olhos dele. Estavam vazios. Não do jeito que a gente fala, de alguém cansado ou triste. Vazios de verdade. Como se tivessem lavado tudo o que ele era e deixado só a casca. A Luísa estava no quarto ao lado, lendo uma revista. Ela levantou a cabeça e me cumprimentou com um sorriso largo. Largo demais. Um sorriso que não alcançava os olhos. O Marcos estava na maca, olhando fixo para o teto. Fiquei ali, parado na porta, esperando ele me notar. Levou um minuto inteiro, até ele piscar e virar a cabeça na minha direção. João, ele disse, com uma voz que não era bem a dele. Que bom que você está bem. Mas não perguntou nada. Não perguntou o que aconteceu. Não perguntou como a gente foi parar ali. Não perguntou sobre a Carla. Nada. A Carla foi a única que me olhou nos olhos e pareceu me ver de verdade. No dia da alta, sentamos os dois na beira da cama dela, esperando minha mãe terminar a papelada. Ela pegou na minha mão, apertou e disse baixinho: João, eu tenho pesadelos. Toda noite, acordo suada, com medo, mas não lembro de nada. Só sei que é algo horrível. Você lembra de alguma coisa? Menti. Disse que não. Disse que devia ser só o trauma do acidente, da queda. Ela sentiu, aliviada, e eu vi nos olhos dela que ela confiava em mim, que ela acreditava. E aquilo doeu mais do que qualquer coisa que as criaturas tinham feito. Voltamos para casa. Aos poucos, a vida foi voltando ao normal. Ou pelo menos ainda tentando voltar ao normal. O Beto voltou a trabalhar, mas parou de contar piadas. A Luísa se mudou de cidade. Disse que precisava de um recomeço. O Marcos se isolou. Mal atendia o telefone. E a Carla? A Carla tentava. Ela se esforçava tanto para ser a mesma de antes que chegava do EV. Fazia questão de preparar jantares em família, de me chamar para ver filmes, de rir das mesmas coisas que a gente ria antes. Mas eu via que às vezes o riso dela morria no meio, que o olhar dela vagava para lugar nenhum, que ela ficava imóvel por segundos demais, encarando a própria imagem no reflexo da janela. Foi numa dessas noites que eu entendi que nada, absolutamente nada, tinha acabado. Eu tinha ido dormir tarde, depois de um dia longo. Acordei no meio da madrugada com sede. Levantei sem acender a luz, para não atiçar a insônia, e fui até o banheiro. Passei em frente ao quarto da Carla e vi a porta entreaberta, a cama vazia. Estranhei, mas segui. No banheiro, a porta estava fechada. Uma luz fraca passava por baixo. Encostei o ouvido preocupado e ouvi um silêncio pesado. Chamei baixinho: Carla. Nada. Abri a porta devagar. Ela estava lá, parada em frente ao espelho, imóvel. A luz do abajur pequeno no canto iluminava só o lado esquerdo do rosto dela. O lado direito estava na sombra. Ela não se mexeu quando entrei. Não piscou, não respirou mais fundo. Só ficou lá, olhando. Aproximei mais um passo e vi o reflexo dela. O olho esquerdo iluminado era o castanho dela, o mesmo de sempre. Mas o olho direito, o que estava na sombra, era preto. Preto como a pedra do altar. Preto como a superfície lisa do rosto das criaturas. E não era só a cor, era o vazio. A mesma ausência. A mesma coisa que eu tinha visto nos olhos do Beto, da Luísa, do Marcos, quando eles acordaram no hospital. Meu sangue gelou. Abri a boca para falar, mas antes que qualquer som saísse, ela virou a cabeça devagar, num movimento seco, estalado. Me olhou com os dois olhos, os dois castanhos. João, ela disse, com a voz sonolenta. Que horas são? Vim beber água e acabei cochilando em pé. Ela bocejou e passou por mim como se nada tivesse acontecido. E voltou para o quarto. Fiquei ali, paralisado, olhando para o espelho vazio. Sabia o que tinha visto. Sabia que não era cansaço, não era sonho. Era ela. E não era ela. Era o que sobrou depois que a criatura tocou o rosto dela. Era o que as coisas deixaram para trás quando nos devolveram. Nas semanas seguintes, comecei a prestar atenção. Não só na Carla, mas em mim. Nos momentos de silêncio, quando a casa estava vazia e eu passava em frente a qualquer superfície refletora, eu parava, olhava de relance, rápido, antes que meu cérebro pudesse se preparar. E via meus próprios olhos escurecerem por um segundo,
como se uma nuvem passasse por dentro da íris. Via o preto tomar conta, depois sumir quando eu piscava. Via o rosto que não era bem o meu, com uma expressão que eu nunca fiz na vida, me encarando de volta. Tentei conversar com os outros, um por um. O Beto desligou o telefone na minha cara. A Luísa disse que eu precisava de ajuda, que estava paranoico. O Marcos me recebeu em casa depois de muito insistir. Estava magro, barbudo, os olhos fundos. Ele me ofereceu café e sentamos na sala. Falei sobre o que vi, sobre os olhos, sobre o espelho. Ele me ouviu calado, sem reagir. Quando terminei, ele levantou, foi até o banheiro e voltou com um espelho de mão. Sentou na minha frente, ergueu o espelho e olhou para a própria imagem. Ficamos os dois em silêncio, esperando, por um longo minuto, nada. Só o reflexo comum dele, cansado, sofrido, mas comum. Ele ia abaixar o espelho, ia dizer que eu estava louco, quando a luz da sala piscou. Foi rápido, coisa de meio segundo. Mas no espelho, no exato instante da piscada, o rosto dele se distorceu. Os olhos ficaram pretos, a boca se abriu num sorriso que não era dele. E a imagem pareceu se inclinar para a frente, como se quisesse sair do vidro. A luz voltou. O Marcos soltou o espelho, que caiu no chão, e não quebrou. Ficou rolando no tapete, refletindo o teto. Ele me olhou e não disse nada. Só balançou a cabeça devagar e apontou para a porta. Eu entendi. Levantei e fui embora. Não nos falamos depois disso. Hoje, um ano depois, ainda encontro quase todos eles. Nas festas de família, nos aniversários. A Carla casou, tá grávida. O Beto voltou a contar piadas, mas ninguém ri mais do mesmo jeito. A Luísa volta para a cidade de vez em quando, sempre com um sorriso no rosto, sempre com pressa de ir embora. O Marcos nunca mais apareceu. Dizem que se mudou para o interior, que vive sozinho. A gente se senta à mesa, come, bebe, conversa sobre coisas banais e evita, todos nós, olhar nos olhos uns dos outros por tempo demais. Porque a gente sabe, cada um sabe o que vê no espelho quando a casa está vazia e a noite está silenciosa. Eu parei de dormir no escuro. Deixo sempre uma luz acesa, em algum canto, não por medo de ladrões ou de assombrações, mas por medo de acordar no meio da noite, passar em frente ao espelho do corredor e dar de cara comigo mesmo. Não com o João que cresceu, que amava a irmã, que acreditava na ciência, mas com aquele outro, aquele que ficou na clareira, aquele que as criaturas tocaram, e por alguma razão, que nunca vou entender, o porquê decidiram nos mandar de volta. Às vezes eu penso naquelas criaturas, na minha criatura, no momento em que ela apontou para a fenda de luz, me mostrando a saída. Por que eu? Por que só eu voltei inteiro? Ou, será que não voltei? Será que eu ainda estou lá, deitado na terra preta, com os olhos abertos e vazios, e tudo isso aqui é só um sonho longo, um pesadelo que a minha mente criou, enquanto o corpo apodrece? Até porque ela me pegou, ela me atacou, mas sinto que não tanto quanto os outros. Não sei, e talvez nunca vá saber. O que eu sei é que hoje, quando me olho no espelho, mesmo com todas as luzes acesas, mesmo com o sol entrando pela janela, eu vejo um brilho estranho no fundo dos meus olhos, uma escuridão que não devia estar ali. E sei que não sou só eu. A Carla vê, o Beto vê, todos nós vemos. A gente só não fala sobre isso. A gente segue em frente, vive, finge que esqueceu, mas quando a noite chega e a casa fica em silêncio, cada um de nós sabe a verdade. A gente voltou, mas uma parte da gente ficou lá. E de vez em quando a luz falha, essa parte olha de volta. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.